Olá, boa noite, muito boa noite. Chegando, professora Elza Carvalho aqui hoje, nesse domingo. Encontro marcado, estamos aqui, aguardando vocês chegarem. Venham todos. Ah, mas quero receber o Wellington. Oi, meu amor. Que maravilha ter você aqui. A Ilma, acho que é isso. A Bernadette. Boa noite, gente. Muito boa noite. Boa noite. Saudades também. Boa noite, Tarcísio querido. Abraço da sua senhora aí, na sua família. Boa noite, gente. Ei, domingo maravilhoso. Nosso encontro maravilhoso. Olha o André, que coisa mais linda, lá do Rio Grande do Sul. Beijos para sua senhora, para a Andréia, para os seus filhos queridos. Olha a Regina. Ei, Regina, muito bom. O Elton é de Goiânia. Que maravilha, né? É a Lívia, minha querida aluna de Minas. Oi, Lívia, querida. Oi, Érica, boa noite, gente. Natália, nossa, hoje eu tô aqui super feliz de estar aqui com vocês. A Regina é de Joinville, tão bom quando vocês me contam, né? Oi, Carol, cadê aquele meu lindo? Um beijo para vocês aí. Boa noite, Lília Carvalho. Nossa, que maravilha. Muito bom, gente. Vocês aqui. Oi, Tônio Luna, boa noite. Claudete, ei, que maravilha. Eu sempre gosto de ficar aí uns 2 minutinhos para cumprimentá-los. É como se nós estivéssemos, então, nos preparando para termos um dia assim, não é? Maravilhoso mesmo, uma noite, né? Um encontro muito agradável, onde nós possamos estar aqui para dar continuidade ao que nós iniciamos na quinta-feira. Professora Elza, muito feliz. Olha, vim até de amarelo em homenagem a quê? Ao sol, trazer vida. Sol é vida, maravilha. Oi, Giane, boa noite. Jonilson, boa noite. Muito bom. Pri, boa noite. Ana Maria, boa noite. Vamos chegando. Ô, Milene. Saudades de você, Milene, querida. Abraços em sua mãe. A Beatriz diz que me conhece faz pouco, mas parece que há anos. Às vezes a gente já se encontrou mesmo, né? Com certeza nós podemos confiar, né? Mas olha quem chegou aqui, a Rosane. Oi, Rosane, que saudade de você, meu amor. Olha a Antônia, gente. Antônia, essa é uma irmã de caminhada, viu? Nossa, vem novidades maravilhosas por aí. Oi, Matilde, muito boa noite, gente, boa noite. Nossa, sabe que eu estou, assim, extremamente feliz, muito feliz, sabe? É tão maravilhoso nós ficarmos disponíveis para aquilo que gostamos, né? De fazer, de estar. E hoje eu quero começar essa live. Boa noite, gente, olha, boa noite, gente linda, eu me incluo, passei até perfume. Olha que maravilha, hein? Já pensou? Oi, Matilde, querida. Laci. Ô, Laci, boa noite. Então, hoje, eu quero iniciar a nossa live. Adivinha com quem? Com meu parceiro. São 50 anos de casados, mais 52 anos de convivência entre namoro e noivado. E hoje eu convidei que ele estivesse comigo. Então, eu vou virar um pouquinho aqui, vocês vão conhecer o Carvalho. Para quem não conhece, eu falo com vocês aqui de Curitiba. Improvisei aqui um cenário, porque quis fazer da minha casa mesmo. Que era a Silvia, olha a Silvia, muito, olha. Oi, Carvalho. Oi. Boa noite, Carvalho. Erga aí sua taça de vinho. Olha, hoje nós queremos aqui fazer um brinde. E eu convidei esse homem incrível, esse professor fantástico, constelador também, mas assim, um radiestesista maravilhoso, que tem um trabalho maravilhoso junto comigo. A gente caminhou já há muito tempo juntos, né? São lá se vão 25 anos nesse trabalho, né? Como diz a Laci, é um mestre, e é um mestre mesmo. Então, assim, Carvalho,
Um prazer receber você aqui no Instagram, que a gente possa brindar todo esse povo maravilhoso que está aí, que eles possam perceber que a gente tem uma sintonia, né? Acima de tudo, a gente ama estar junto. Nós fizemos uma caminhada onde nós pudemos assim perceber o quanto era maravilhoso fazer dar certo e poder envelhecer juntos. Então, esse é o nosso clima aqui da nossa casa. Estamos só eu e ele, nossos filhos lá por Maringá, nossos netos também. E hoje eu convidei que, se ele pudesse, podia entrar comigo aqui para a gente poder fazer um brinde. A saúde para todos, né? Ainda mais num ambiente assim de bastante prosperidade para cada um. Sabe, foi com ele que eu aprendi a tomar vinho, sabe? É verdade. Ele me ensinou uma boa uva. Esse é o nosso remédio contínuo. Quero dizer isso a vocês, né? Que a gente vive mesmo numa alma muito livre, onde a gente pode saborear a vida a dois, que é um amor, né? Que é um tempo de crepúsculo, mas é tanto amanhecer extraordinário, é tanto anoitecer apaziguador. O que podemos falar? O que a gente pode entregar de hoje para todos aqueles que querem ter estímulos, né? Para amar, para estar junto. Como é que é para você, Carvalho, estar aqui conosco? Quer dizer algo? Ele disse, eu não preciso falar nada, mas se ele quiser dizer, não é? Mas eu digo assim que depois de 50 anos juntos, a gente pensa como foi bom esses 50 anos, né? E faria tudo de novo. Faria tudo de Você novo. casaria comigo de novo? Alguma coisa a gente modificaria, né? Mas a base faria tudo de novo. Vale a pena, né? Quando a gente se entende, se compreende, se respeita e respeita a identidade de cada um também. Isso é importante para uma vida a dois. Viver sozinho é uma coisa, viver a dois é diferente. Mas não se trata de pedir renúncias, se trata de respeitar a individualidade de cada um. Muito bom. Uma saúde para todos. Saúde mais uma vez, Cacá? Saúde. Saúde para nós todos. Que tenhamos muita vida e vida longa. Vida longa para todos, viu? E prosperidade também para todos. Que uva é essa, Carvalho? Esse é argentino. É a Cabernet? É Cabernet Sauvignon É Cabernet argentino. Sauvignon. Ah, maravilha. Mas Sim. o melhor vinho é o português. Para honrar a ancestralidade dele, né? Mas olha, ele é assim, para não arrumar confusão, o que ele faz, né? Ele compra também um vinho italiano. Também. Entenderam? Claro, né? Porque daí honra, né, toda a minha ancestralidade também e da mãe dele também, né? Então é isso, queridos. Ok. Muito obrigada, Carvalho. Agora eu vou seguir aqui com eles. Carvalho fica junto, me ajudou com luminária, com tudo. A gente quis fazer um outro cenário para vocês verem como é que os bastidores, né? Para algo acontecer, o quanto que os bastidores a gente precisa de parcerias. Obrigada, Cacá. Ok, bom trabalho para vocês. Obrigada. São 52 anos juntos e somos pais de 3, né? 3 filhos e temos 5 netos. O nosso bebezinho do meio, que é o Angélico, né? Ficou comigo muito pouco. E é verdade, querida, Serra Gaúcha, nós quando estivemos aí, trouxemos muitos vinhos, viu? E nos deliciamos com o vinho da Serra Gaúcha, né? Ele tá ficando um expert nisso, viu? Então é isso, quis começar assim, quis entregar a vocês um pouco bonsoir, Elza, muito bom, eu não sei muito falar aí, bonsoir, que é francês? Francês? Boa tarde. Boa tarde, o Carvalho sabe um pouco.
Ah, Eliana querida, então, ah, me emociona, né, bastante, me emociona muito, quando estamos assim, nessa contemplação, vivendo esse extraordinário que estamos vivendo, né, enquanto casal, enquanto dupla, não é? E hoje nós vamos continuar falando sobre prosperidade, sobre escassez, abundância, né? Mas trazer assim para vocês, não é? A forma como eu quis que vocês me vissem, me conhecessem e conhecessem mesmo o meu dia a dia, como que é essa convivência de 50 anos, 52 anos, né? Como que é isso? Como que a gente mantém a alegria? Como que a gente mantém uma frequência de amor, né? Eu digo a vocês que é numa fase agora que temos períodos de mais silêncio, né? De mais silêncios, ficamos lendo, ficamos, né, contemplando, mas tem papos incríveis, né? Enfim, né? Então, quis oferecer isso a vocês e oferecer também um estímulo, uma alegria, né, uma oportunidade de que vocês, né, possam retomar as relações de vocês, que possam também contar aí para que vocês querem ser felizes, não é? Então, por isso eu comecei assim. Essa live fica gravada, quem quiser depois conhecer meu marido, né? E, enfim, também brindar conosco, é maravilhoso. Então é isso. Então vamos para o nosso tema, embora eu já tenha começado com a prosperidade, não é? Eu quis, de fato, entregar a vocês algo que hoje eu li, sabe? Eu li eu li em algum momento que eu estava aqui, agora até perdi o papel. A gente fica feliz, né? Então, a Ione está dizendo que manda um forte beijo para nós, isso é maravilhoso, né? E eu quero que vocês tenham esperança no amor. O amor é um sentimento que ele não oferece efeito colateral para ninguém. O amor é a possibilidade de cura. O amor é uma conquista. Aprender a amar, aprender a sair do desamor, da raiva, aprender a sair de uma insatisfação, de angústias, não é? O amor sempre será a possibilidade de nós termos alegria na vida. E hoje eu li algo que com isso que eu quero começar a nossa live, dar andamento, né? E eu penso que seja de Mahatma Gandhi, não é? Então, tem uma pergunta aqui, né? Sua alma está feliz? Sua alma está feliz? E eu sigo um pouquinho, né? Assim, né? Quando a nossa alma está feliz, nossa prosperidade cresce em todas as áreas. Cresce principalmente, para mim, na nossa estima. A nossa saúde melhora. A nossa saúde melhora. Se a nossa alma estiver feliz, sabe? Se sentimos essa leveza na nossa alma, do caminho que construí, de tudo aquilo que abrimos mão, mas nossa alma está feliz, então a nossa prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, porque o mundo exterior reflete o mundo interior, né? Por isso que me sinto não estar no YouTube, querida. Hoje eu estou sozinha, então é só pelo Insta mesmo. Mas depois baixamos e colocamos no YouTube. Aí a Regina me ajuda. Quero dizer assim a vocês que quando a nossa alma está feliz, nós ficamos leves. A nossa audição, sabe,
ela fica muito mais afinada. O nosso coração bate mais compassado. E é óbvio que daí a nossa saúde vai melhorar, não é? Para minha alma estar feliz, eu preciso de fato perceber esse ciclo invisível que nós temos e que todos nós temos num grau maior ou num grau menor. E quando nós nos damos conta disto, nós podemos então agir sobre isto. Não é reagir, mas é agir, não é? Quando uma das coisas que vai fazer com que a nossa alma não fique leve nem feliz é quando nós estamos impregnados de dor e de mágoas. Aí nossa estima, ela fica em baixa. A mágoa nos corrói, sabe? A falta de perdão nos corrói. E às vezes o perdão conosco mesmo, não é? Quando nós estamos numa estima baixa, a gente acaba procrastinando, porque não temos força, não temos energia suficiente e também não temos coragem para fazer algo. E aí procrastinamos. Ou porque nós às vezes estamos tão enfiados em tantas coisas, amordaçados, castrados, estagnados, que nós achamos que o tempo é muito pouco, porque não conseguimos nos concentrar em nada. E tudo isso, esse ciclo invisível, tudo isto, e mais o que falamos na quinta-feira, não é? Das crenças limitantes, dos condicionamentos que nós recebemos da igreja, né? Da religião, da escola, né? Dos educadores, nossos pais, da nossa família, da tradição que há na nossa família, dos julgamentos morais que a sociedade impõe, que na nossa própria família podemos encontrar isso. E identificar tudo isso faz parte de nós abrirmos um novo caminho para nós sermos prósperos. E a prosperidade, ela se manifesta na nossa alma. Quando estamos prósperos e vamos então acessando a abundância, nós conseguiremos perceber a nossa alma elevada. Nós vamos perceber uma frequência de energia em nós que faz com que nós possamos atrair o trabalho que a gente gostaria, os amigos, o homem ou a mulher, ou o nosso amor, nosso parceiro, nossa parceira, o que quer que seja de opção de vida que nós tenhamos. Importante nós falarmos disso no domingo, não é? Para iniciarmos no domingo e não na segunda-feira, que a gente sempre faz 1000 projetos para a segunda-feira, né? E aí a segunda-feira, ela acaba ficando uma segunda-feira pesada, não é? Quando ela não tem nada com isso. Segunda-feira é só um tempo, né? Imagina nós hoje, no domingo, que domingo lembra a família, não lembra? Para mim lembra. Para mim lembra mesa cheia, lembra minha mãe cantarolando em italiano, lembra meu pai de lá de longe olhando. Mas se tivesse uma sanfona tocando, ninguém ficava parado. Então, a alegria é a base de nós termos essa alma leve, para que as amizades cresçam, para que a saúde melhore, para que nós possamos receber essa vitamina natural, que são os hormônios que nós temos, que nos levam para a alegria, para o prazer. Então, essa é a pergunta, né? Quantos de vocês podem identificar aquilo que os mantém na escassez? Quantos de nós que estamos aqui podemos identificar quais são os padrões que eu repito da minha mãe, do meu pai, daquilo tudo que eu acredito? Quem daqui, levanta a mão, quem daqui ainda acha que Deus pode estar em dois estados, de castigo e de amor? Deus só é amor. A majestade que envolve Deus, o amor de Jesus, não é?
é uma ressonância que nós podemos ter em nossas vidas, não é? E o domingo pode fazer grandes alterações na nossa vida. E é isso que eu convido você. Vocês estão sabendo que vamos fazer uma breve meditação no final dessa live. Nós vamos nos conduzir para algum lugar maravilhoso, presente, fortíssimo, potente. Um lugar onde seja capaz de nos empurrar para a vida, de nos tirar da morte. Porque estima baixa lembra a morte. Estima baixa põe na tristeza. Estima baixa te tira a coragem. Estima baixa te põe numa incapacidade. Porque a incapacidade, ela é uma postura de menos. A procrastinação é menos. E onde está, então, a energia? Qual é a relação? Quinta-feira, não foi isso? Qual é a sua relação com o dinheiro? Afinal de contas, o que é o dinheiro? Não é? Onde ele está? O que ele quer de nós? Onde vamos encontrá-lo? Onde vamos buscá-lo? E somos nós que vamos produzir essa prosperidade que concretiza muitas coisas que nós merecemos. Mas se estivermos na estima baixa, se estivermos sem validação nenhuma, se ainda confiamos e acreditamos nos condicionamentos que nos foram dados, nós não vamos nos sentir merecedores. Olha, queridos, todos que estão aqui, professora Elza Vicente Carvalho, eu venho de uma família onde se deu muito amor, muita alegria. Há pouco eu falava para vocês do que me lembra domingo. Mesa farta, cheia, não é? E às vezes era uma macarronada feita com frango ao molho. Mas aquilo parece que multiplicava. Aquele pão feito em casa, cortado as fatias. Aquele queijo curado que a minha mãe apanhava lá da prateleira e lá vamos nós. Então, domingo lembra isso. Mas é claro que quando a gente não encontrar uma saída, encontrar uma força, encontrar uma decisão, para nós de fato podermos dizer, né? Quer saber? Eu vou definir o meu propósito. Você tem seu propósito? Eu tenho o meu. Sabe qual é o meu propósito de vida? É viver. E eu já tenho esse propósito há muito mais do que 15 anos, quando eu o defini muito brevemente, que é para poder me lembrar sempre. E sempre uma pergunta comigo. Dentro do meu propósito, que é viver, tem: o que mais eu posso fazer? De que forma que eu posso fazer para que eu possa alcançar mais pessoas? Para que elas se desenvolvam de tamanha maravilha que é a vida, que elas consigam ter o propósito, que elas consigam seguir nele também e alcançar mais pessoas com esse conhecimento que eu confio e que eu acredito. Acredito como mulher, acredito como ser humano, acredito como esposa, acredito como mãe, acredito como avó, acredito. Eu simplesmente acreditei. Eu acreditei um tempo atrás, eu duvidei que eu precisaria ter o destino de algumas pessoas da minha família, que eu precisaria repetir tanto esforço que havia na minha família. E quando então, tomando posse desse conhecimento, eu me dirijo a eles todos, inclusive a minha mãe. O sentir pelo destino deles todos, mas eu também posso me apropriar de toda a maravilha que eu pude ver naquela família e que vibra em mim. Toda a nossa ancestralidade, toda a alegria dos casamentos e dos batizados, toda a alegria da crisma, de cada protocolo que as famílias tinham.
sabe? Então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de buscar merecimento. E para buscar merecimento, para nós buscarmos e encontrarmos merecimento, eu tenho que ter uma decisão. E pode ser a decisão de hoje. E aí você pode, com certeza, continuar. Porque talvez no outro domingo, a gente pode seguir com mais alguma coisa que ainda possa internalizar ainda mais esse conhecimento. Viver. Às vezes fazemos um propósito tão grande que quando vamos falar dele até nos esquecemos. Tudo que nós precisamos, nós temos, que é a vida. Agora, se estivermos ainda em crenças que nos, que nos castram, se ainda tivermos uma voz de alguém mandando em tudo que fazemos, se eu ainda acho que eu tenho que viver de acordo com tudo aquilo que minha família exige e quer de mim, nós precisamos nos despedir da nossa família. Despedir. Para podermos ter uma chance de fazermos em homenagem a tudo aquilo que a nossa família nos deu, nós podemos prosperar, nós podemos ser gentis conosco mesmo, sermos felizes conosco mesmo. E para isso, eu preciso pedir licença, e é sério o que eu estou falando. É sério. Para eu trabalhar com a sistêmica, para eu poder trabalhar com as constelações, com as terapias dentro da sistêmica, eu tive que pedir licença, inclusive para irmãos que achavam que isso não era de Deus, que não era de Cristo, que não era de Jesus. E eu então um dia respondi para um dos meus irmãos: eu sinto muito que você ainda pense assim. A minha postura, o jeito que vivo, a minha família. Um dia falei para ele: observe as nossas relações. Observa como eu me relaciono com o meu marido. Observa como meu marido se relaciona comigo, o respeito que temos, a forma como nos dirigimos um ao outro. A gente diz por favor e a gente diz muito obrigado. Você pode me fazer essa gentileza? É uma vida, já contamos que são 52 anos. De casados, 50. Qual é o relacionamento que perdura, que consegue ficar consistente se o tempo todo a gente se reorganiza, replaneja, faz diferente? Eu não poderia trazer a experiência da relação do meu pai com a minha mãe para o meu casamento. E um dia então eu disse para esse irmão: se você não consegue perceber a forma como a minha casa tem paz, a forma como na minha casa nós não reagimos, nós agimos, nós buscamos alternativas, choramos quando é preciso todos juntos e somos capazes e aprendemos sermos capazes de pedir perdão, de pedir. Quando eu aprendi eu sinto muito, meu Deus, ficou mais maravilhoso ainda. Porque eu sinto muito, ele traz uma energia que deixa a gente mais leve perante a relação. E aí o que acontece? O trabalho fica vibrante. Aquilo que vem do trabalho vem com muito amor. E aí nós prosperamos juntos. Então eu disse para esse irmão: eu sinto muito, mas eu sigo. Porque a quem eu deveria pedir licença, eu já pedi. Que é para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos avós. Eu já pedi, eu já os coloquei no meu coração. Eu sinto pelo destino duro de cada um. Eu sinto, mas para que o sacrifício da minha própria mãe, que veio no navio aos 13 anos de idade, como que eu não vou amar isso? Eu tenho que fazer algo de bom. Eu escolho, porque sempre são escolhas. Eu disse para ele: eu sinto muito, mas eu sigo. Um dia, quem sabe, você consiga perceber, enxergar, escutar que o mesmo Jesus meu é o mesmo seu. Só que eu
tem uma intimidade com ele que é diferente da que você tem, não é? Então, é um sentimento de gratidão. E olhei para esse irmão com profundo amor. Então, quando eu falo de despedir-se da família para poder ir para o merecimento, que às vezes é uma família que sofreu muito, não é? Que passou muitos perrengues, que passou uma escassez muito grande. Uma família que caminhou durante muito tempo com medo de que faltasse. Quando a gente salta disso, a gente vai para eu quero ter o dinheiro para uma oportunidade e não se vai faltar. É claro que o dinheiro, ele precisa estar a serviço da vida. Precisa ser respeitado, olhar para ele com responsabilidade, mas ele precisa estar a serviço da vida. E para isso, eu necessito então olhar para esse ciclo invisível que às vezes nós estejamos vivendo, não é? Às vezes é um ciclo que ele não deixa a gente nem admitir o propósito. Às vezes a gente pergunta assim, como que você está? A pessoa diz assim, vivendo. Mas tem um desânimo lá, tem uma tristeza lá, sabe? Parece que está esperando a morte chegar. Eu digo, como é que você está? Eu estou remando. Remando para onde, meu Deus? Para onde você está indo remando? O que você rema? Em qual mar você rema? Como é o barco que você está? Ele te dá segurança? Remar a vida, né? A vida, ela pede que a gente olhe para os nossos condicionamentos, né? Então, assim, né? A estima, quando nós vamos para o merecimento, e eu saio da crença, né? Quando eu me despeço da minha família e peço licença para, em homenagem a todos eles, eu poder ser próspero. Uma boa saúde é prosperidade. Ter filhos saudáveis é prosperidade. Estar bem com a família do seu marido é prosperidade. O marido estar bem com a família da esposa é prosperidade. Quando nós conseguimos, da nossa família atual, nós conseguimos ter uma força maravilhosa para encaminharmos os nossos filhos também para a vida. Isso é prosperidade, não é? Porque tem gente que tem tanto dinheiro, que é tão miserável que só tem dinheiro. É bom ter dinheiro e precisamos aprender a gostar de dinheiro. Precisamos sair da ideia de que dinheiro é isso, aquilo outro. Não. Não. Dinheiro é maravilhoso, sim. Muito maravilhoso, né? Então, para que a nossa alma fique feliz, para que a nossa saúde melhore, para que as nossas amizades aumentem, não é? Para que a gente possa ter uma vida maravilhosa, extraordinária, para que eu possa sentir o extraordinário da vida, eu preciso identificar onde eu estou. Eu procrastino, eu sou uma pessoa que reclama demais, eu já levanto reclamando, eu tenho pensamentos assim que em vez de me elevar, me abaixam, me diminuem. Como está a minha estima? O que eu penso sobre mim? Tem gente que acha que nós vamos, é uma chave que vai virar e vai assim abrir um cofre. O primeiro cofre que você tem que abrir é a consciência daquilo que você pensa sobre você. Olha, gente, para mim foi muito duro isso. Eu mesma escrever sobre mim aquilo que já estava na luz e aquilo que eu precisava pôr luz. Porque olhar para aquilo que nós chamamos de sombra, outros chamam de defeitos, né? Podemos dar o nome que quisermos. Mas a verdade é, né? Que a estima, ela dá pra gente... ela dá pra gente um poder, a estima. Nós não vamos ficar vulneráveis. Vocês sabiam disso? Eu percebi isso. Percebi isso na minha lida. Por isso que quando damos os treinamentos, a primeira fase é garantir que esse conhecimento, as constelações, os exercícios, as práticas, levem a pessoa para ela poder concordar com ela. Mas concordar significa que eu também estou pronto e pronta para mexer naquilo que atrapalha, por exemplo, a minha comunicação, o jeito que eu lido com a minha saúde, a minha alimentação. Então, esse concordar com tudo que vem comigo me acalma, me apazigua.
eu também posso ir para o merecimento. Eu me sinto merecedora. Muitas vezes eu quero ter merecimento, mas eu estou lá ainda naquilo que minha mãe falava de mim. Estou ainda naquilo que meu irmão dizia sobre mim. Eu ainda estou naquilo que eu acho que eu pequei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Então, não tem estima alta sem esforço, viu? Não é assim, ó, eu estalo os dedos e a estima fica alta. Não, de jeito nenhum, né? Tem que suar um pouquinho. Pode ser leve, mas precisa ser consistente. Quem é você? Por que que eu posso gostar de você? Por que que as pessoas podem confiar em você? Alguém que tem a estima muito baixa é uma pessoa muito dura da gente lidar. Porque parece que nada chega. Parece que fica um saco sem fundo. A estima muito baixa transforma a pessoa em vítima. Como que alguém que é vítima vai ser próspero? Pode pôr a camisa amarela, a calcinha amarela, a cueca amarela, pode pôr o que quiser. Mas se não sente o sol, se não consegue absorver os raios solares, se não consegue sentir a vida, imagina um dia, o dia, não é? Que esteja cinzento e tenha chuva. A estima baixa não deixa você perceber o milagre da vida. A estima baixa põe você na morte e não na vida. A estima, quando ela está baixa, você está procrastinado, você fica colapsado. Então, qual é o caminho para eu sair desse castrado que eu fui, desse jeito que eu estou? Parece que tem algumas pessoas parecem embalsamadas, até o jeito de andar, parece que tem corrente nas pernas ainda. E algumas pessoas têm mesmo. Ah, mas eu venho de uma família de escravizados. Ah, aí eu pergunto, né? E o que que você faz por eles? O que que você faz por eles? Você vai continuar arrastando as mesmas correntes que eles foram obrigados a levar? A arrastar? Será que é isso mesmo que eles querem? Não. Sabe, gente, com a sistêmica, através de Bert Hellinger, meu grande mestre, e outros tantos professores que eu estudei e continuo estudando, né? Eu aprendi sobre isso, sabe? Como é maravilhoso quando nós olhamos para o sofrimento daqueles que nos antecederam. Mas sabe, olhar de verdade, não é com pataquada, não. É identificar mesmo. Quantos escravizados teve na sua família? Ah, mas eu tive um vô que foi escravocrata. E por isso, então, você vai malhar ele feito Judas. Olha o tempo, olha a época. Nós já falamos tanto sobre isso aqui. Sabe? E dê ao seu avô a oportunidade dele perceber que tem um neto ou uma neta dizendo que sente muito por tudo que aconteceu naquela época. Nós não vamos conseguir desescravizar ninguém. Mas o que nós podemos fazer, sim, são a nossa postura, o nosso jeito de lidar com a vida, não é? Às vezes nós queremos viver como aqueles que foram escravizados, como que para fazer justiça. Ora. Veja se eles querem isso. Nós precisamos seguir, mas seguir, gente, fortemente. Desembalsamados. Às vezes estamos encapsulados assim, né? Às vezes parece que nós tomamos, como é que chama, gente? Anestesia. Arrastamos as coisas. Então, assim, olha para essa família. Tudo começa lá. E não adianta. As pessoas todas que lidam com isso, que trazem esse conteúdo, eu falo para vocês que eu fui para uma vida abundante e eu sinto abundância em mim, sabe? Eu me qualifico, eu me celebro, eu me valido. As pessoas me validam? Claro.
Por isso que quando vocês me enviam bênçãos, me enviam amor, quando vocês, sabe, assim, me tratam com um carinho tão grande, eu me sinto merecedora, assim, de tudo isto. Porque sou uma boa pessoa, porque sou uma boa mulher. Não é boa porque eu sou boazinha. Não, eu tenho consciência. Eu adquiri uma consciência do que a minha fala pode fazer. A transformação que eu posso levar para a vida das pessoas. Através da minha fala, da minha comunicação. E faço isso com responsabilidade. Olha lá no canal do YouTube, que aliás, quem daqui puder, não é? Adiciona lá, manda um oi para a professora. Nós temos lá conteúdos muito novos, o tempo todo estou botando conteúdo lá. E para que isso? Porque está no meu propósito. Eu quero viver. Meu propósito é viver. O conteúdo que eu entrego transforma. A transformação é para a vida. É para a vida. E não faço isso para receber aplauso. Mas quando aplaudem, quando me mandam os abraços e os beijos, eu me sinto merecedora. Porque eu faço assim com muita fé no ser humano. Com muita alegria de poder vocês me permitirem entrar na casa de vocês. Por isso que eu os cumprimento logo quando eu abro a live. Sabe, aquele que quer só conteúdo, não adianta, não vai conseguir ficar aqui, né? Porque esse é meu jeito de ser, é a minha natureza, sabe? Mas eu me sinto um ser humano extraordinário, um ser humano que conseguiu, sabe, Morgana, eu me tornei e quero me transformar cada vez mais, trazer para a minha vida uma humildade grandiosa, assim, sabe? Abençoada mesmo, sabe? Nessa fé que eu tenho no ser humano, na alegria que é de viver, de ser mulher, sabe? Falar com as mulheres, sabe? Poder também dizer para os homens, não é? Falar com mães e pais. Tudo isso faz parte do meu propósito. Lidar com as pessoas é lidar com a vida, né? Então, se nós, então, para sair da procrastinação, eu preciso identificar. Por que eu empurro tudo para outro dia? Por que eu empurro? Porque às vezes eu tenho uma aceleração, às vezes precisa e necessita respirar. Às vezes precisa tomar um floral. Quantos florais eu prescrevo? Quantos florais nós prescrevemos? Queridos, quem é muito acelerado, olha, eu tomei Impatient, que é de Bach. Eu tomei durante 6 meses seguido, e praticando respiração. Eu fiz biodança, porque tem um momento lá que é tudo silencioso, né? Porque para mim o movimento, ele me traz, enfim, eu consigo me encaixar, não é? Muita respiração, sabe? E eu tomei o floral, para poder respirar mais comprido. Aí, com o trabalho da PNL, eu também aprendi, como hipnoterapeuta, né? Lidei tanto com hipnose, aí eu fui adequando a minha respiração. E é assim. Então, no meu propósito, eu identifiquei a procrastinação. Por que eu procrastinava em algumas coisas? Quando eu decidi, eu falei, opa, o que está acontecendo aqui? Porque às vezes a gente entra num volume tão grande, sabe? A gente acelera de tal maneira e a gente não percebe que a gente ajuda a acelerar o mundo. Às vezes pedimos algo e o motoqueiro demora um pouco. Eu vejo às vezes, eu observo. Meu Deus, calma, faz só 10 minutos. Calma, respira. Daqui a pouco está aí, de fato, ali 5, 10 minutos chegou. Aí ele diz, olha, peguei um trânsito, tinha um acidente, mas somos nós que estamos produzindo tanta velocidade no mundo. Nós queremos tudo para ontem. E algumas coisas nós não fazemos nem no dia de hoje, né? Por exemplo, as orações, né, na casa, né? Ter momentos assim de músicas tranquilas, sabe? A Kátia Carvalho, né, lá de João Pessoa, ela traz algo maravilhoso aí pro coração da professora, né? Ela fala do extraordinário, quando os extraordinários se encontram, né? E é isso mesmo, Kátia querida, né? A gente não precisa economizar no amor, não economize no amor,
Sejam abundantes, né? Ah, eu quero abundância. O que nós estamos fazendo de quinta e hoje? Que estamos falando diretamente para isso, né? É que nós precisamos sair da ideia que para termos prosperidade é ter muito dinheiro. O dinheiro virá se você entrar na frequência da alegria, se você entrar na frequência da abundância. Para isso você precisa sair da procrastinação, você precisa abençoar-se, ou precisa perdoar-se, ou precisa dizer eu sinto muito para você, pedir licença para sua família e dizer eu vou fazer diferente de vocês, por isso eu peço licença, não é? Então, nós precisamos saber naquilo o que é que foi que de fato nós somos condicionados para sairmos disso. Esse negócio de pobre e rico são conceitos ultrapassados. Muito ultrapassados. Ultrapassados mesmo. Então, como sair da procrastinação? Como me sentir merecedora, né? Tem que olhar para essas coisas, sabe? Parar de fingir que você não viu. Às vezes a gente faz as coisas escondidas da gente mesmo. Como se isso fosse possível, né? Quando a gente fala de dizer adeus, de pedir licença para a família de origem, é preciso mesmo. Porque às vezes você tem não sei quantos irmãos e você que foi estudar. Você que é o buscador da família. Então, viva isso. Alterou, estudou, trabalhou, fez terapia, hoje está no extraordinário, hoje sente alegria na vida, foi para um relacionamento próspero e maravilhoso, um homem lindo que chegou, uma mulher linda que chegou, uma pessoa que é trabalhadora, que quer rapidamente, vocês crescem juntos, prosperam juntos, até para ter os filhos, pensam, organizam e vão para os filhos quando de fato estão tudo mais já organizado para receber essa criança que precisa de um ambiente saudável, de gente lúcida, Porque às vezes a gente vê pais aí, não tem lucidez nenhuma. Sem lucidez, não é? E é necessário que a gente tenha lucidez. Então, o que nós celebramos? O que a gente pode celebrar, não é? Sair dos condicionamentos é identificar isso. Como é que eu vou celebrar se eu não consigo concordar com a família que eu tive? Ah, mas eu queria uma outra família. Não tem para te dar. Agora, eu posso dizer que hoje eu tenho uma outra família. Porque eu a compreendi. Eu contextualizei. Eu a compreendi. E sabe o que eu descobri? Até esses dias eu ouvi o Rossandro dizer isso também. Falei, nossa, a gente pensa sobre isso, é isso mesmo. Eu identifiquei, sabe, que a minha mãe, há muito tempo, eu identifiquei que meu pai e minha mãe, eles me deram muito mais do que eles receberam. E eu fiquei até com um pouco de vergonha de ficar ainda solicitando tanto, mesmo depois deles mortos, né? Às vezes a gente ainda fica solicitando coisas, exigindo coisas, reivindicando coisas, né? Eu sei que a gente, quando tá com a estima baixa, fica vulnerável mesmo, né? A gente se magoa facilmente, né? Porque nós estamos colapsados e frustrados, né? Na procrastinação que vem junto com a estima baixa, nós ficamos sem coragem, nós ficamos com medo, né? Então, se a gente não compreender quem nós somos, a gente não vai, né? Ô, Bianca, olha, a Bianca comprou 2 selos. Obrigado, querida. É uma ajuda para o conviver, né? Muito obrigado pelos selos, viu? E eu não sei como é que eu digo, quem gosta, quem poderia comprar os selos, como é que faz? Deve ter um jeito aí que ensina, né? Comprar os selos, né? Às vezes a gente desculpa tanto. A procrastinação, ela faz a gente ter desculpa, sabiam? Ai, como a gente desculpa. Ah, não deu por isso, porque agora choveu, porque agora tá assim, porque agora tá assado, né? Então, e o que é a escassez, né, gente? O que é a escassez? A desconfiança, né? Às vezes nós temos medo de ficar sem.
e vamos ficar sem. Eu aprendi há muito tempo, né, com alguns mestres, que tudo aquilo que a gente põe atenção vai crescer. Então põe atenção na abundância para crescer, põe atenção no merecimento que vai crescer, põe atenção na concordância com a sua família, que vai crescer, não é? Então, queridos, eu espero ter, né, Elza acompanha há algum tempo e você me ajuda muito, a Débora, acho que é Débora. Estou com a autoestima muito baixa, casamento de 25 anos, onde totalmente desconectado. Bom, primeiramente eu indico uma boa conversa, porque quando o casal se desconecta, é necessário conversar, às vezes buscar até ajuda, conversar com alguém, sabe? Então, é importante isso, sabe? Quando o casal está desconectado, é necessário conversar e ver quem que está mais conectado, quem está menos. 25 anos, gente, 25 anos precisa conversar, precisa refazer. Não adianta falar assim, nós estamos desconectados, aí nós vamos fazer uma viagem. Vai fazer a viagem desconectado? Busque ajuda, conversem, vejam o que vocês viveram, né? Vejam o que vocês viveram. Às vezes tem uma baita de uma prosperidade que aconteceu aí, mas por que vocês se desconectaram? E mesmo que se for para não ficar mais junto, que seja feito de uma forma saudável, para que a gente continue prosperando, sentindo merecimento, né? Irmos para uma vida mais apaziguada, né? Apaziguamento é prosperidade? O que vocês acham? Ter paz de espírito é prosperidade? Botar a cabeça no travesseiro e dormir, vocês acham que é prosperidade? Que isso é abundância? Claro que é, meus queridos, claro que é, sabe? Porque quando nós pedimos licença para nossa família, quando nós identificamos as crenças nas quais nós estamos colapsados, né? Quando nós identificamos também que nós também, às vezes, não fazemos a nossa parte. Às vezes precisa um pouco de coragem, precisa buscar ajuda. Quantas pessoas buscam ajuda, vêm para terapia. E só de ouvir, a gente mapeia um pouco, vê onde a pessoa está, não é? E ela pode sair disso. São escolhas. Agora, até quando vai ficar nisso? Mas eu tenho tantas dores, eu tive tantos abusos. Olha, quero dizer para vocês que eu também passei poucas e boas. Mas eu não sou aquilo que me fizeram, ou aquilo que eu passei, os condicionamentos que eu tive, não é? Eu preciso olhar para esse sentir. A gente é aquilo, a gente não é o trauma. A gente é aquilo que aconteceu, aquilo que está marcado no corpo. E eu posso tirar as marcas do meu corpo. Por que não? Todo mundo é capaz, sim. Só às vezes não vai fazer sozinho. Eu também busquei ajuda. Ora, quero dizer para vocês, imaginem a professora Elza no trabalho de Bert Hellinger, em Águas de Lindóia. E nós estávamos fazendo algumas vivências e ele supervisionava, né? Em um dado momento, né, eu estava lá na vivência e meio que eu sentia que é como se eu ainda precisasse de um pouco mais de tempo para dobrar minha cabeça. Olha, gente, esse homem chegou, esse grande mestre, botou aquela mão dele em cima da minha cabeça e dobrou a minha cabeça de forma que meu queixo chegasse para baixo. E falou em alemão e depois a pessoa traduziu, não é? Ele disse, renda-se. Claro que ele viu mais coisa, claro que ele percebeu, viu porque eu tenho uma sensibilidade, um olhar, né? Renda-se. E sabe o que eu estava fazendo? E hoje eu posso contar para vocês, não é? Eu queria, de fato, poder ter permissão para sentir também as minhas fraquezas. Eu não queria ser mais forte o tempo todo para poder ser amada e agradar os outros. E eu me rendi àquilo que eu era, sabe?
Alguém está dizendo, eu faço tudo para os outros e faço muito pouco para mim. Então, já chegou a essa conclusão? Agora retire a ajuda. Retire a ajuda, porque o que que tem aí, meu amor? Deixa eu ver quem está falando comigo, né? É a Andréa. Qual é o medo que a gente tem quando a gente vai para os outros? Eu também passei por isso. É medo de não ser amada. Mas quando eu tomo o amor da minha família, o amor da minha vida, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Por isso que é bom, né, gente? Sabe? A gente vai atrair o trabalho, vai atrair as pessoas. É onde a gente estiver vibrando. Agora tem gente que você fica ali, né? O tempo todo. Falando, alavancando, alavancando, alavancando. Tem hora que você precisa dizer para essa pessoa, olha, eu sinto muito, mas eu não dou mais conta. Eu não dou mais conta. E ninguém muda ninguém. A gente colabora, a gente abre caminho, a gente fortalece, a gente colabora, mas a gente não vai fazer pelo outro. De jeito nenhum, nem pensar, não é? Então, minha linda Andréia, você já identificou? Agora chega. Faça por você, né? Quando nós encontramos alguém doente, a gente não pode ter dó, a gente precisa ter compaixão, não é? Compaixão, né? E não tem como a gente salvaguardar, por exemplo, se o pai está sofrendo por causa do tio, não tem como salvaguardar. A gente tem que deixar mesmo, é o pai que tem que fazer a parte dele, né? A gente fica próximo, fica perto, a gente ajuda. Uma pergunta, mas eu não quero fugir. Desculpa aí, querida, mas você pode falar comigo, essas coisas precisam ser no particular, né? Bom, queridos, eu gostaria de ir para a meditação. Vamos para a meditação? Que tal? A gente abriu um caminho, né? Então, o que nós vimos hoje, né? Nós vimos hoje sobre a estima. Eu dei alguns caminhos aqui, né? Verifiquem depois a live, escrevam, não é? E eu gostaria de conduzi-los para a meditação. Eu vou pedir ao Carvalho, que vocês conheceram, logo no início da live, que ele possa agora, já me trouxe vinho, se ele pode trazer um pouco de água para mim, porque eu esqueci de trazer a minha caneca com água, mas como ele é um gentleman, como ele é um cavalheiro, ele já está providenciando, perguntou para mim se eu quero vinho, falei que não, tem que ser água mesmo. E a gente vai para a nossa meditação. Pode ser, queridos? Então, a Débora me agradece e é isso, gente. Que eu possa sempre, sabe? Que eu possa sempre ter serenidade, né? Alegria para poder estar aqui com vocês. Eu vou pedir licença, tomar um pouco de água antes de iniciar a meditação. Eu esqueci da água. Obrigada, Cristina. Eu que agradeço. Tô vendo a minha querida Jeane Mota aí, minha querida. Muito bom. Jane, no início da live eu tive aqui o Carvalho, brindamos com vinho, foi maravilhoso, viu? Então é isso. Essa live fica gravada e amanhã, acho que é mais um pouquinho aí, já está no YouTube também. Merci beaucoup, Elsa, por belle live. Eu não sei se é assim que pronuncia em inglês, francês, mas merci também, Eliana, merci. Que bom ter você aqui, né? Nesse início de noite, nesse domingo maravilhoso, né? Vamos lá, então? Chegou a hora da nossa meditação breve, para podermos acessar um caminho para sermos abundantes na vida, para nós nos reconciliarmos com a vida, que para mim, professora Elsa, é o grande passo para nós estarmos numa ressonância de amor, pensamentos leves, cabeça leve, coração pulsando, cabeça cheia de pensamento, né? Coração trancado. Como que essa vida pode ficar leve? Como que eu posso ser próspera?
Como que eu vou atrair para mim um bom homem, uma boa mulher? Como eu vou atrair para mim um bom emprego? Às vezes tenho lá 3, 4, 5, 6, 8 diplomas e a coisa não sai do lugar. Claro, né? Pega leve, perdoe-se, cuide-se. Mas vamos lá, vamos abrir esse caminho então? Então respirem bem profundo, bem suave, acomodem-se na cadeira, permitam que as suas pernas também fiquem livres, permitam também que seus braços possam ficar sobre as coxas, e aí nós vamos iniciar esta meditação. Respire, feche seus olhos, se permita fechar os seus olhos. Respire bem profundo, suave, solte. Respira. Profundo e suave. E feche os seus olhos. Mantenha-os fechados. Suavize o rosto. Suavize a testa. Suavize a boca entreaberta para que o ar entre e o ar saia. Suavize. Sinta as batidas do seu coração. Você está no bem mais precioso. Você respira. Você está vivo. Você está viva. Isso. Solte os ombros. Solte. Isso. Muito bom. E imagine então. Imagine que você olha para sua mãe. Olhe para sua mamãe. Quero dizer a vocês que essa é uma meditação, além de fazê-la presencialmente com Bert Hellinger, também aprendi com ele todas essas coisas. E eu também agora refaço a minha meditação para minha mãe. Então olhe para a sua mãe. Visualize a sua mamãe. Visualize. Veja a sua mamãe. E coloque-se diante dela. Assim. Sem resistência nenhuma. Sem nenhuma resistência, tranquila, tranquilo. Simplesmente olhe para sua mãe. Às vezes olhamos para o rosto todo, mas firme o seu olhar no olhar dela e permita ficar assim, olhando para sua mãe. E bem devagar, à medida que você respira, vai se permitindo também perceber o seu coração. Muitos, às vezes, preferem colocar a mão no coração para sentir a batida. E tá tudo bem, mas olhe para sua mãe. E por uns longos segundos, enquanto você respira, permita-se perceber qual é o sentimento que chega para você quando você olha assim, demoradamente, para sua mãe. Fique centrado nisto. Olhe para essa mulher. E o seu olhar agora é o olhar do filho ou da filha. Perceba a sua mãe.
e perceba-se na sua mãe. E olhe para ela. Talvez ela também esteja com os olhos firmados em você. E você olha para ela, olha para os cabelos dela, que podem estar embranquecidos ou totalmente brancos. Talvez estejam presos ou soltos. Talvez esteja numa trança. Talvez ela esteja de óculos ou sem. Talvez ela seja mais alta ou mais baixa. Mas lá está ela. E você a olha. Olha para o rosto da sua mãe. Vê os olhos. Vê a boca, o rosto, a sobrancelha. Você simplesmente olha e se deixa ser olhado por esta mulher. Vamos experimentar isto. Simplesmente respire. Suave, profundo. Para muitos o coração pode acelerar um pouquinho. E é maravilhoso que isso aconteça. E continue olhando para sua mãe. Respira e então imagine que você possa dizer assim para ela: querida mãe, minha querida mãe, eis-me aqui, diante de você, num momento muito especial, neste domingo, mãe, que quero marcar esta data no meu coração. Eu quero poder, mãe, dizer umas coisas a você que talvez eu nunca tenha dito. Mas agora, quando eu olho para você, e nesse dia de hoje, encorajados porque estamos aqui juntos com tantas outras pessoas e cada um olhando para sua mãe, eu me encorajo também para olhar para você, minha mãe, e poder dizer a você a primeira coisa que quero dizer a você: obrigado. Obrigada, mãe. Muito obrigado pela vida que você me concedeu. Obrigado por você ter me trazido para que eu possa estar vivo hoje aqui. E é chegada a hora, minha mãe, de eu me render a essa sua escolha tão sagrada para comigo. Você escolheu, mãe, me trazer para a vida. E eu quero hoje aproveitar esse momento especial. Eu quero sentir esse amor que você já me entregou. Mas quero olhar para você e quero que a nossa conexão fique ainda mais forte, mãe querida. E é claro que eu sinto muito por muitas coisas de que nós vivemos. De você para comigo, de mim para com você. Mas o mais precioso, mãe, o mais importante que quero que você compreenda hoje com o meu olhar, é que você me trouxe a vida. E hoje aqui, numa humildade grandiosa, num reconhecimento de todo o amor que eu recebi de você, para eu poder dizer a você do amor que pulsa no meu coração, de eu poder confirmar a você de que nós temos muitas células em conexão profunda e que nos leva para um amor, para uma eternidade inteira, mãe querida. Eu te entrego o meu sinto muito
e tomo também o seu com muito amor. E não julgo mais nada, minha mãe querida. Eu retorno, mãe, para a nossa conexão de filho e de filha com você, minha mãe. E bendita seja a hora, mamãe. Bendita seja a hora que meu pai me colocou dentro de você e você disse sim para mim. Bendita seja a hora, mamãe, que você preparou o seu útero numa ressonância de vida pura e você me colocou, esse útero me abraçou, me botou para dentro. Foi a primeira grande e maior ressonância que eu pude sentir, mamãe. E me dou conta disso cada vez mais. E me curo nisso. Porque eu me dobro a isso, mãe. Muito obrigado, mãe. Mas tenho aqui um pedido para te fazer. Talvez eu já tenha feito esse pedido, mas não nessa inteireza que eu estou, nessa lucidez que eu estou hoje, nesse domingo, mãe. Duas coisas, querida mãe. Primeiro, reconhecer a vida que você me trouxe, algumas coisas, né? A segunda é que eu preciso deixar com você tudo o que é seu. Eu preciso me despedir das teimosias, dos julgamentos. Eu quero me despedir, mãe. Enquanto você olha para mim assim, talvez até um pouco admirada, eu quero dizer para você, mãe, o quanto eu reconheço a sua grandeza. Você é tão grande, mãe. Você é muito grande. Você é grande porque foi em você que eu me fiz. E somente você, junto com meu pai, que tiveram essa possibilidade de me trazer para a vida. Então, quando eu deixo com você tudo que é seu, tudo aquilo que doeu, tudo aquilo, enfim, mas é que eu dei conta e demos conta, né, mãe? Eu quero dizer a você que hoje eu abdico mesmo, sabe, mãe? Eu me rendo. Chega de julgamentos. Porque eu deixo com você o que é seu. E é necessário que eu faça isso. Para que a gente possa estabelecer uma relação de amor. E eu também tomo o que é meu. Mas principalmente eu tomo a vida. A vida que você e meu pai me concederam. Obrigado, mãe. Gratidão, mãe querida. E agora, se me for permitido, mãe, eu tomo. Eu quero dobrar a minha cabeça, encostar o meu queixo no peito, mãe querida. E aproveitar esse momento, esta oportunidade extraordinária que eu poder fazer isto que estou fazendo com consciência, com responsabilidade de entregar a você para parar de julgar, de sair da dor e do sofrimento. E quando eu dobro a minha cabeça, eu quero tomar a sua bênção. Mais uma vez, mãe. Eu quero sentir a sua mão, visualize a mão da sua mãe sobre a sua cabeça. Sinta isso. Sinta. E permita que a mãe coloque a mão sobre a sua cabeça e você respire profundo e suave. Deixe que o coração bata descompassado. Isso é amor, isso é o pulsar da vida, isso pode curar muitas coisas. Abra esse coração, deixe o amor fluir, deixe a abundância da vida chegar, para ter dias maravilhosos, alcançar
uma prosperidade na saúde, na alegria, nas amizades. Permita que esse coração se abra. E a mãe, então, coloca a mão dela sobre a sua cabeça. E você, então, respira bem profundo, bem suave, dobrando um pouco mais ainda o seu queixo sobre o seu peito. Respira, sinta, e bem baixinho você pode dizer: eu tomo a sua bênção, minha mãe. Eu abro o meu coração para você. Pode fazer morada nele. O nosso amor é para uma eternidade inteira. O mais precioso eu tenho e posso seguir com isso. Eu vou para a vida, minha mãe, tomando a sua bênção e multiplicando essa bênção em todo o meu ser. Que todas as minhas células sintam-se cheias desse amor. E de cabeça ainda baixa, minha mãe. Eu me rendo a você e ao seu amor. Eu me rendo ao dom da vida. Que esse jamais eu tenho como lhe retribuir. O que posso fazer é seguir adiante e levar a sua vida em mim e poder prosseguir também com filhos e netos, se assim a vida me permitir. Obrigado, mãe. Respira bem profundo, bem suave. Isso. Vai erguendo a sua cabeça vagarosamente. Pode permanecer com a sua mão no coração. Muitos vão perceber o coração ir se acalmando vagarosamente. Bem gostoso. E olhe de volta para sua mãe. Talvez ela esteja sorrindo para você. E talvez você ainda vai ouvir assim da sua mãe: oh, filho querido, minha filha tão amada, vá. E aí a mãe sai da sua frente e fica de lado. E estica a mão para você passar. Siga. E aí você segue. Olha para ela com uma ternura maravilhosa e segue. Olhe para a frente. Olhe para o futuro. E saiba que o amor da mãe vai junto, está junto. E renda-se a esse amor. Deixe com ela o que é dela. Siga. E se veja assim, visualize você indo bem lá na frente. Eu estou olhando para um gramado bem verde. Estou indo. E o sol nascendo, é aqui que eu estou. É assim que eu visualizo. E se eu olhar um pouquinho para trás, eu posso ver ainda a minha mãe sorrindo para mim, me abençoando e dizendo: vá, agora vá você, meu filho, por você. E eu fico aqui, por mim. E sigo por mim também. E assim é. Respire bem profundo, bem suave, bem gostoso. Isso. Respirem. Voltem para o aqui e agora. Trago com vocês a sensação dessa bênção dessa mãe. Nossa, eu tô assim, eu senti a minha mãe, meu coração tá sereno, bateu bem forte, foi maravilhoso. E aqui eu quero me despedir de vocês, desejando que a noite seja maravilhosa. Depois me contem. Vamos nos encontrar domingo que vem? Podemos assim combinar? Podemos, né? Então, teremos aí um trecho para domingo que vem. A gente segue um pouco. Enquanto a professora vai sentindo que tá tudo bem, podemos fazer. Beijos, queridos. Fiquem bem. Eu os deixo aos cuidados, sabe? Desse amor todo que nós produzimos aqui.
Eu os amo muito. Eu também deixo aqui o meu amor, assim, uma gratidão tremenda por eu poder ficar aqui com vocês. Carvalho, quer vir ajudar a dar tchau para eles? Começamos assim, não é? E vamos assim. Só que agora é sem vinho, é com água. Agora é só com a mão, né? Vamos dar tchau, Tchau. então. Fiquem Tchauzão. bem, ó. Forte abraço para todos vocês. Muita paz para todos. Uma semana maravilhosa e extraordinária. Tchau. Amém. Assim seja.